Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para você de forma rápida e prática como funciona a interface do Revit. Esse programa fantástico da Autodesk, que é uma das principais ferramentas hoje do mercado para modelagem BIM. Então se você está querendo iniciar nesse ramo, você está no lugar certo. Assista esse vídeo, não esquece de curtir, assinar o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Então solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, eu estou agora aqui com a interface do Revit já aberta, né? Esse aqui é o Revit 2021. Não muda praticamente nada para o 2022, tá? Em relação à interface, a gente vai ter, a gente consegue replicar muito bem tudo isso que vai ser demonstrado nesse vídeo para a versão superior e até mesmo inferior, é muito próximo, tá? O Revit vem variando muito pouco já há um bom tempo, tá? Com relação à interface, tá? Claro que tem uma série de funções que são implementadas a mais e tudo mais, mas em relação à interface é muito parecida em relação às outras versões. Aqui eu tenho alguns projetos, ele mostra aqui de cara alguns arquivos recentes, tá, do Revit. Isso aqui seria a aba Home, né, a casa, digamos assim, a página inicial do Revit. Ele vai mostrar esses últimos projetos e algumas famílias aqui embaixo, tá? Se a gente clicar bem aqui, a gente vai já mudar para a interface do programa onde a gente trabalha, onde a gente desenvolve de fato. E quando a gente clicar em File, a gente vai ter aqui as opções, tá? Então, se eu já começar aqui querendo configurar alguma coisa do Revit, a gente pode também já, antes de iniciar o projeto, já fazer essas configurações, tá? Então, eu consigo modificar uma série de parâmetros aqui. Nesse vídeo, a gente não vai entrar em detalhes de cada um desses parâmetros, tá? Mas a gente pode ver aqui que a gente tem uma aba geral, uma aba que controla a interface do usuário. Então isso que eu vou mostrar para vocês aqui é a interface padrão, tá? Mas é claro que tudo é customizável, tá? A gente consegue customizar bastante coisa aqui. A questão dos gráficos, né? Então a gente consegue também estar definindo alguns critérios aqui em relação a gráfico. Hardware, ele vai demonstrar aqui qual é a minha placa de vídeo, se está usando aceleração ou não. Localização de arquivos, isso aqui é importante para a gente definir template, né, e a gente ter como acessar de maneira bem fácil o template na hora que vai iniciar um projeto. A aba de renderização, a gente vai conseguir configurar algumas questões aqui relacionadas à renderização. Checagem da escrita, tá? Estou com a versão em inglês aqui, eu prefiro, já me acostumei, né, a utilizar a versão em inglês, mas é claro que fica a critério de cada um utilizar a linguagem mais apropriada. Então aqui eu tenho opções em relação ao mouse, tá? Questão do cubo de vista que eu tenho lá dentro do Revit, que eu vou conseguir visualizar o 3D orientado para algum ponto desse cubo. E as macros, tá? Saindo aqui dessa janela de opções, né? Eu vou iniciar aqui um projeto para a gente poder ter acesso à interface um pouco mais completa. Vou abrir aqui um dos projetos nossos aqui. Posso pegar esse aqui. Bom, então eu estou agora com o projeto aberto aqui no Revit. E aqui em cima, vamos começar de cima para baixo, para a gente ter uma noção melhor dessa organização. Lembrando que essa organização ela também é customizável, né? Pode ser que a posição de algum objeto aqui da interface do Revit possa estar diferente na sua versão, mas de maneira geral é replicável o conhecimento, certo? Bom, então bem aqui em cima a gente vai ter a aba Home, né, que vai voltar para essa janela aqui, né? Vou voltar para lá agora. Bom, então aqui em cima eu tenho a barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Então essa área bem aqui em cima são ferramentas de acesso rápido. Eu vou ter aqui algumas opções como salvar, abrir arquivo, opções bem importantes, né? E mais algumas outras ferramentas que também são bastante utilizadas, que podem sempre estar à mão, né? Por isso que é uma barra de ferramentas de acesso rápido. Então a gente vai estar colocando aqui nessa área as ferramentas que a gente precisa utilizar
mais usualmente, tá? Ou que pode ajudar a gente em determinado momento. Como eu falei, é customizável essa questão aqui, né? A gente pode estar acionando esses itens aqui, ou pode também estar customizando, colocando outros comandos aí que não estão listados lá nessa área da nossa interface, certo? Bom, seguindo em frente, a gente vai ter aqui embaixo a faixa de ferramentas, tá? Então essa é uma área muito importante, né? Onde a gente vai ter essa faixa de ferramentas. Eu vou mudar aqui para um 3D, uma vista 3D, só para a gente ter uma noção aqui das opções que a gente tem, tá? Então eu estou aqui numa vista 3D, eu vou ter, dentro dessa faixa de opções, de ferramentas, desculpa, eu vou ter várias abas, tá? Então eu tenho a aba de arquitetura, a aba de estrutura, a aba relacionada a aço, tá? Para quem trabalha com estrutura metálica, aqui tem algumas ferramentas que podem ajudar. Pré-fabricados, elementos pré-fabricados. A gente vai ter aqui sistemas, tá? A aba de inserção, e aí a gente vai ter diversas ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer a inserção de um link de um outro arquivo Revit, ou linkar um arquivo IFC. A gente tem diferença também entre linkar e inserir, então importar, desculpa, a gente tem importar e linkar. A diferença básica aqui é que a gente pode estar, o link ele é atualizável, é dinâmico, tá? Enquanto que o importar ele traz para dentro do projeto de fato aquele arquivo, né? Incorporando ao projeto, então fica mais pesado o arquivo do projeto, mas a gente carrega esse arquivo junto com o projeto, tá? Então tem essa diferença. A gente não tem como importar um Revit, né? A gente só consegue fazer um link do Revit, de um arquivo Revit, mas a gente consegue importar um CAD, tá? E tem outras opções de importação também. Bom, a aba anotar, então a gente vai ter aqui várias ferramentas para anotação, tá? Ligadas, estão muito atreladas a visualizações 2D, mas é claro que a gente também tem aqui algumas informações, algumas funções que podem ser utilizadas também em vistas 3D, tá? Essas questões aqui de tag, a gente consegue estar utilizando uma etiqueta para um elemento em 3D. Acredito que eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, tenho aqui algumas tags colocadas em 3D. Se eu clicar no elemento aqui, a partir do momento que eu seleciono o elemento, eu consigo visualizar as propriedades desse elemento aqui na paleta de propriedades, tá? Então aqui em cima, já introduzindo a paleta de propriedades, eu vou ter o seletor de tipos, tá? A gente tem uma hierarquia de objetos dentro do Revit, que também é importante estar falando sobre essa hierarquia. E eu vou estar falando sobre essa categorização em outro vídeo, tá? Não vou entrar em detalhes agora dessa hierarquia, né, de objetos, mas uma das classes hierárquicas que a gente tem aqui são os tipos de objeto. Então aqui a gente consegue estar selecionando os diferentes tipos de objeto, tá? Vou apertar ESC para poder desmarcar e aí eu volto para as propriedades da vista. Toda vez que eu não tenho nenhuma seleção aqui, quando eu clico ESC, ele vai automaticamente selecionar o objeto vista. Então a vista também é um objeto dentro do meu projeto. Então aqui eu estou com um objeto vista 3D, tá? E aqui embaixo eu tenho as propriedades dessa vista, né, que são parâmetros. A gente que trabalha com BIM trabalha sempre com modelagem paramétrica. Então eu tenho parâmetros de instância, que é uma classe hierárquica abaixo do tipo, tá? Então eu tenho um tipo e eu tenho diversas instâncias desse mesmo tipo, tá? Para vocês entenderem melhor. Eu vou criar um outro vídeo aí em breve e vou estar falando também sobre essas classes hierárquicas, tá bom? Família, tipo, categoria, enfim, instância, não nessa ordem, tá? Beleza. Então, saindo aqui da barra da paleta de propriedades, eu vou voltar um pouquinho aqui para cima, porque eu tenho também menus contextuais. Então, quando eu clico no elemento aqui, essa barra, esse painel aqui verde, ele me indica um menu contextual. Então, dependendo do objeto que eu selecionar, ele vai me oferecer algumas funções aqui. Nesse caso aqui, só apareceu para ativar dimensões. Tá? Quando eu cliquei no pilar, ele já me apareceu aqui para mover os pilares com os grids. Então, é uma opção a mais. Então, é um menu de opções
contextuais, tá? É chamada pela Autodesk de barra de opções. Então, aqui em cima, nessa outra área, eu tenho o InfoCenter, tá? O centro de informações, que é uma área onde eu vou estar fazendo o meu login, né? E posso estar acessando aí a App Store da Autodesk para comprar ou para baixar plugins, né? Add-ins para o Revit. Aqui eu tenho um menu de busca, que eu posso estar fazendo uma busca de alguma coisa para que ele me dê uma ajuda, né? Que o próprio programa busca um suporte para aquela minha dúvida. Então, continuando aqui nos painéis, tá? Então, lembrando, aqui eu estou com uma faixa de ferramentas e nessa faixa de ferramentas eu tenho os painéis. Eu estava falando do painel inserir, painel anotar, né? E aí a gente vai seguir o painel analisar e aí a gente vai ter várias ferramentas para análise, tá? Análise de modelo analítico, né? Relacionado à estrutura. Tenho aqui mais algumas ferramentas para ajustar o modelo analítico. Tenho aqui também questão de espaços e zonas, tá? Que a gente vai poder utilizar esse objeto para vários tipos de análise, relacionadas inclusive a conforto térmico, enfim, uma série de questões que a gente pode estar analisando. Aqui eu tenho algumas ferramentas para gerar tabelas e relatórios, tá? Aqui relacionado a perda de pressão no duto, no tubo, cargas de calor e refrigeração, enfim, uma série de funções aqui, tá? Eu tenho esse painel aqui me indica uma área de checagem, né, de sistemas, vai checar aí a consistência dos sistemas, se estão devidamente conectados, se tiver alguma coisa desconectada ele vai me indicar também, então é bem interessante para quem trabalha com projetos de instalações, né, de sistemas, essa função aqui ela é bem interessante. Aqui essa opção ela vai aparecer para mim quando eu estiver numa vista 2D, e eu vou poder colocar algumas legendas de cores, por exemplo. Eu vou abrir aqui uma vista 2D. Ó, já acionou aqui, eu posso colocar a legenda de cores e aí eu seleciono alguns parâmetros e consigo estar colocando essa legenda, tá? Algumas questões relacionadas à otimização energética. Aqui análise de rota, tá? Para verificar obstáculos e qual é a melhor rota para um determinado um trajeto, né? Uma análise de trajeto, enfim. Aqui eu tenho uma análise de energia, tá? Aqui a parte de fluxo de pessoas e aqui mais um painel aqui de análise estrutural, tá? Onde a gente consegue estar interagindo com o robô, né? O Robot Structure Analysis, mais um programa da Autodesk aí para fazer análise estrutural. Gerenciador de resultado, também consigo estar gerindo esse resultado dessa análise aqui através dessa ferramenta. Bom, partindo para outra aba aqui da faixa de ferramentas, a gente tem a aba de Massing Insight, né? Então, a área onde eu vou conseguir criar massas, volumetrias genéricas, conceituais, e consigo utilizar essa geometria para diversas utilizações, né? Eu consigo colocar um sistema de cortina nessa geometria, como está mostrando aqui nesse exemplo. Consigo, através da geometria, eu consigo associar um telhado a uma face dessa geometria, né? Então, se eu quisesse criar um telhado com uma forma conceitual aí, uma forma orgânica, né? Eu conseguiria estar associando esse telhado a essa face. Parede, mesma coisa, né? Eu consigo estar associando uma parede a essa face e um piso também. Eu posso converter essa massa e criar vários pisos dentro dessa massa. Bom, aqui eu tenho a área de topografia, né, de terreno, digamos assim, onde eu tenho uma opção para criar uma superfície topográfica, adicionar um componente de terreno, um componente de estacionamento. Tá? Aqui eu tenho um building pad também, que é uma espécie de placa de radier ali que eu posso criar para implantar um determinado empreendimento. Então é uma área, se eu tiver uma topografia toda acidentada, ele vai cavar ali naquela topografia e criar uma área plana onde eu possa tá iniciando um empreendimento, uma construção, uma modelagem, uma construção ali naquela área. Aqui eu tenho como fazer
cortar, né, seccionar uma topografia, né, e criar regiões diferentes dentro dessa topografia. E eu consigo também estar unindo depois, combinando essas duas topografias, superfícies topográficas que eu criei, para criar só uma. Aqui eu consigo criar uma sub-região, tá? Basicamente definir uma área dentro da superfície aí com um outro material, por exemplo, tá? Consigo criar uma linha que vai indicar para mim o lote desse terreno, né? Então aqui eu tenho a Graded Region, né, que é a opção para eu criar uma região terraplenada. Então ele vai me dar essa opção para criar esse ponto que vai indicar na superfície topográfica a cota daquela curva de nível que já vai representar aquele terreno terraplenado, né? Então quando eu inicio, eu crio uma topo surface, uma superfície topográfica que representa a topografia natural, né? Terreno natural, e aqui eu vou ter já a opção de criar o terraplenado, tá? Bom, então essa outra opção aqui, ela vai indicar para a gente, ela vai te dar a opção de colocar uma etiqueta, né? uma tagzinha, que vai indicar qual é a cota daquela curva de nível, tá bom?